alguém te perguntar como um sapo se alimenta, você provavelmente conseguirá visualizar o seu comportamento típico: ficar imóvel, observando, e ao ver a presa, atirar a sua língua rapidamente em direção a ela. Tudo isso acontece muito rapidamente. Tão rápido que se assemelha mais a um reflexo do que um comportamento de resposta pensada, né? Intrigado com essa questão, o pesquisador alemão aqui, Jörg Peter Evert, estuda intensivamente esse comportamento por anos, tentando mapear circuitos neurais que envolvem visão e tato, e buscando neurônios motores responsáveis pelo comportamento. Tudo isso culmina em um artigo de 63 páginas, publicado em 1983, com o título Análise Neuroetológica do Mecanismo Inato para o Comportamento de Captura de Presas em Sapos, em parceria com os pesquisadores Harold Berg-Hargin e Evelyn Scherg-Pfeiffer. Vamos entender como isso funciona? Bom, tudo se inicia com o comportamento de reconhecimento da presa. Afinal, o sapo precisa saber quando deve atacar ou não. Para isso, precisamos voltar ainda mais no tempo. Em 1959, um grupo de pesquisadores publica um artigo chamado O que o olho do sapo diz para o cérebro do sapo, em que eles descrevem o mecanismo de detecção de propriedade. O sapo apenas reconhece como presa um estímulo que se movimenta no sentido que ele é mais alongado. Por exemplo, uma barra horizontal se movendo na horizontal. Caso em que chamamos esse estímulo de verme. Se o estímulo se mover em outra direção, chamaremos de antiverme. A partir disso, Evert realiza registros eletrofisiológicos, medições da atividade elétrica das células, na retina e em duas regiões cerebrais, tecto óptico e tálamo. Na retina, que fica no fundo do globo ocular captando estímulos luminosos, são encontradas 4 classes de célula, mas apenas 3 delas são importantes para esse comportamento. Os neurônios R2, R3 e R4, que respondem para 3 propriedades do objeto observado: movimento, contraste e tamanho do estímulo. No tálamo, dentre as 11 classes observadas, apenas o neurônio TH3 responderá para movimentos. Ao receber estímulos no formato verme, ele responderá sempre pouco, mas de forma constante. Já no formato antiverme, aumentar o estímulo levará a uma elevação na quantidade de disparos. Por fim, no teto óptico, das 8 categorias de neurônios analisados, as células da categoria 5 foram as que mais apresentaram uma resposta para estímulos visuais grandes e em movimento. Essas células dispararam mais para o formato verme do que para o formato antiverme. Além disso, seu registro foi bem similar ao que era esperado pelo comportamento, o que leva uma suspeita de que essas células, em especial o neurônio T52, seja o responsável pela capacidade de detecção da propriedade que se queria encontrar. Mas, para a ciência, apenas uma suspeita não é o suficiente. Então, novos experimentos são realizados, desta vez aplicando estímulos elétricos no encéfalo do animal enquanto é observado seu comportamento. A corrente no tálamo leva uma resposta de fuga, enquanto a administração no teto óptico leva o animal a expressar o seu comportamento de predação, se orientar, atirar a língua e engolir. Com isso, Evert propõe finalmente um modelo para tentar explicar como o animal reconhece a presa. Ao chegar na retina, o estímulo de R2 e R3 vão para o teto óptico, enquanto R3 e R4 vão para o tálamo. O tálamo, mais especificamente TH3, tem ação inibitória no T52 no teto óptico. Este, que por sua vez, quando ativo, conduz a um comportamento de ataque, reconhecendo o alvo como uma presa. Ou seja, quanto mais ativado o TH3, mais inibido é o comportamento de ataque, levando o sapo a considerar o alvo como um predador. Mas o foco hoje não é o comportamento de fuga de predadores, por mais interessante que ele seja,
Então vamos continuar nossa investigação do comportamento de predação do sapo. O próximo passo, então, é o comportamento de lançar a língua a fim de capturar a sua presa. Esse movimento tem 3 requisitos. Primeiro, o animal deve reconhecer o estímulo. Segundo, esse estímulo deve estar posicionado na área de fixação binocular. E por último, deve haver uma distância adequada para esticar a língua, que é de aproximadamente 3 centímetros. Esse movimento da língua é sempre seguido de engolir e limpar a boca, o que indica que a ativação de uma ação abaixa o limiar necessário para iniciar as subsequentes. Você deve estar pensando, o que será que o pesquisador fez agora? Bom, realizando novamente estudos com eletrofisiologia, Evert encontra que a área cerebral responsável por esse movimento, uma pequena parte do teto óptico, dispara especificamente para cada comportamento. É visível a diferença nas regiões do disparo para quando é avaliado, por exemplo, o reconhecimento da presa ou quando está ocorrendo o lançamento da língua. Além disso, tá aqui uma curiosidade para você. Esse comportamento em animais cegos ou sem o tecto óptico pode ser comandado por regiões subtectais e pelo toro semicircular lateral, que normalmente recebem informações táteis e que participam da mediação do comportamento de orientar e liberar a língua. Outra parte desse movimento foi explorada pelo pesquisador Hinche em 1935, em relação ao seu caráter rígido. O comportamento, uma vez iniciado, continuará até terminar sem variações, mesmo que o estímulo tenha sido removido durante a fixação. Na neuroetologia, esse comportamento é dado como padrão de ação fixo. Bom, se você chegou até aqui e ainda está assistindo, sabemos que tudo isso é muita coisa para assimilar, mas aos poucos vamos conseguindo aprofundar nossos conhecimentos sobre essa área fascinante da neurociência. Quer saber mais sobre diversos comportamentos estudados pela neuroetologia? Acompanhe outros vídeos aqui no canal. Muito obrigada!